Olá, tudo bem? Meu nome é Cecília, juntamente com as minhas colegas Giovana e Ana Júlia, a gente vai apresentar o trabalho Hemorragia Pós-Parto, Diagnóstico, Prevenção e Tratamento, com base no protocolo WHO, lançado no ano passado, e a gente foi orientada pelo professor Marcelo Guimarães Rodrigues. Então, a hemorragia pós-parto é a principal causa de morte materna evitável no mundo, e é uma importante causa de esterectomia peri-parto. Então, diante disso, o reconhecimento precoce e o manejo adequado são fundamentais para reduzir a morbimortalidade materna. Dentre as causas, as principais causas são abordadas dentro do mnemônico dos 4 T's, sendo ele a atonia uterina, que é responsável por 70% das causas, traumas no canal de parto, que são responsáveis por 19%, retenção de restos ovulares, 10%, e distúrbios da coagulação, 1%. Diante desse quadro, é bem importante a gente calcular o índice de choque para estimar a gravidade da perda sanguínea e orientar a necessidade de transfusão. O índice de choque é calculado por meio da frequência cardíaca dividido pela pressão arterial sistólica. Quando ele for maior ou igual a 0,9, ele interpreta um risco de transfusão. Maior ou igual a 1,4, necessidade terapêutica agressiva com urgência. E maior ou igual a 1,7, alto risco de resultado materno adverso. Além disso, destaca-se o conceito da hora de ouro, que reforça o controle precoce de sangramento e é uma medida muito eficaz para salvar a vida do paciente. E diante disso, estimando o grau de choque, sendo ele compensado, leve, moderado ou grave, a gente pode indicar ou não a transfusão e graduar a gravidade desse choque. Então, a definição de hemorragia pós-parto é definida como uma perda maior ou igual a 300 ml com qualquer sinal hemodinâmico anormal ou uma perda sanguínea maior ou igual a 500 ml, dentro das primeiras 24 horas após o parto, independentemente da via de nascimento. Ela pode ser classificada em primária e secundária. Primária ocorre nas primeiras 24 horas pós-parto, e as causas mais comuns são a atonia uterina, acreditismo placentários, restos placentários, entre outras causas, e a secundária ocorre após as 24 horas, mas até 6 semanas após o parto. Ela é uma causa mais rara e tem causas específicas, como infecção puerperal, doença trofoblástica gestacional, entre outras causas. Sobre a prevenção, podem ser feitas algumas medidas no pré-natal, como diagnóstico e tratamento da anemia, suplementação de ferro, 30 a 60 mg de ferro elementar, suplementação de ácido fólico, 400 microgramas, identificar os fatores de riscos. Durante o parto, deve-se evitar a episiotomia de rotina e realizar técnicas de proteção perineal. Nessa imagem tem alguns fatores de risco que eu vou explicar melhor no próximo slide. Então, alguns fatores de risco são determinantes sociais, como pobreza, condições e doenças maternas, como anemia, infecção materna, relacionados à gravidez, como macrosomia, polidrâmino, relacionados ao trabalho de parto e parto, como indução e condução do parto, relacionados à placenta, como placenta prévia, placenta creta, relacionados aos sistemas de saúde, tanto pré, intraparto como pós-parto. No pós-parto, deve ser feito o uso de um útero tônico de qualidade durante o 3º estágio do trabalho de parto para todos os partos. O agente de escolha normalmente é a ocitocina, 10 unidades intramuscular em todos os partos. Se a ocitocina não pode ser mantida adequadamente, é recomendado o uso da carbecitocina. Também tem como realizar o uso do misoprostol via oral. Não são recomendados na prevenção de hemorragia o uso de metilergometrina, combinação em dose fixa de ocitocina e ergometrina e prostaglandinas injetáveis. O ácido tranexâmico também não é recomendado na prevenção e a massagem uterina sustentada também não é recomendada para prevenir hemorragia. A tração controlada do cordão deve ser realizada por um profissional habilitado e é o método de escolha para a remoção da placenta. Para o reconhecimento e diagnóstico, ele deve ser objetivo e não apenas visual. Deve-se iniciar o tratamento quando tem a perda de mais de 30 ml e sinais clínicos, como frequência cardíaca maior que 100, pressão arterial sistólica menor que 100, pressão arterial diastólica menor que 60, ou índice de choque maior que 1. Ou quando tem a perda de mais de 500 ml, independentemente dos sinais. O que ocorrer primeiro dentro das 24 horas após o parto, independentemente da via de parto. Algumas condutas importantes são a medição da perda sanguínea, ela é indicada para todas as mulheres no pós-parto. Normalmente é feita a estimativa visual, mas ela é frequentemente imprecisa. Métodos mais objetivos, como contagem de DRAPs, com sangue são mais precisos. A avaliação do tônus uterino também deve ser realizada em todas as mulheres no pós-parto e é essencial para diagnosticar precocemente a atonia uterina. Monitoramento frequente no pós-parto imediato também deve ser feito, principalmente 1 a 2 horas no pós-parto, que é quando se tem a maioria das hemorragias pós-parto. O monitoramento de sinais vitais como pulso e pressão arterial pode indicar instabilidade hemodinâmica. Passando aqui para avisar que se você está gostando do vídeo, não deixe de deixar o like, compartilhar o vídeo com seus colegas e se inscrever no nosso canal. Como primeira linha de tratamento, deve ser iniciado imediatamente de forma simultânea. A gente tem que chamar ajuda, pegar 2 acessos venosos, oferecer oxigênio e máscara facial com 8 a 10 litros por minuto, aquecer a paciente, elevar os membros inferiores, realizar uma monitorização contínua com frequência cardíaca, pressão arterial, temperatura corporal e saturação de oxigênio, e também calcular o índice de choque, como já foi explicado anteriormente.
Além disso, a gente deve realizar uma ocitocina endovenosa, 10 unidades em bolos em 1 a 2 minutos, e também uma infusão de manutenção de ocitocina, que são 10 a 20 unidades diluídas em cristalóides, e pode ser necessária nas 4 horas subsequentes. Além disso, realizar uma massagem uterina abdominal e ácido tranexâmico, 1 grama intravenoso em 10 minutos, e tem que iniciar o mais precocemente possível até no máximo 3 horas após o parto, podendo repetir a mesma dose se o sangramento persistir após 30 minutos. Além disso, infusão de cristalóides isotônicos e avaliação do canal de parto, que a gente está avaliando as causas, tanto atonia, trauma, retenção, coagulopatia. Se não foi responsível ou a gente não tem ocitocina, realizamos ergometrina endovenoso ou combinação de ergometrina com ocitocina ou misoprostol 800 microgramas sublingual. Na profilaxia é via oral e daí no tratamento seria via sublingual. Se for refratário ao tratamento inicial, a gente vai ter que realizar algumas medidas. Mas lembrando que a maioria responde bem às intervenções de primeira resposta, apenas 10 a 20% dessas mulheres não vão responder e a gente vai precisar realizar algumas medidas temporárias até que o cuidado apropriado esteja disponível. Entre eles, a gente pode realizar a massagem uterina bimanual e a compressão aórtica externa, que devem ser realizadas apenas pós-parto vaginal, o traje anti-choque não pneumático, que pode ser realizado tanto no pós-parto cesáreo quanto no vaginal, e o balão de tamponamento intrauterino. Se for refratário a todas as medidas, a gente vai precisar de medidas mais invasivas que podem ser necessárias, como a embolização da artéria uterina, a sutura compressiva e esterectomia porperal. Das suturas compressivas, a gente tem alguns exemplos nessa imagem, a sutura de Belin, de Hyman ou de Cho, e além disso a gente tem a sutura de Barbosa da Silva, que é um brasileiro, e lembrando que a esterectomia deve ser a última conduta a ser realizada. Após a hemorragia, após estabilizar, a gente tem que fazer uma suplementação de ferro oral ou intravenoso de 6 a 12 semanas pós-parto, que pode ser sozinho ou combinado com ácido fólico. Lembrando que intravenoso, sem indisponibilidade de via oral ou anemia ferro-priva profunda. Além disso, profilaxia antibiótica, quando indicada, e monitoramento clínico contínuo. E, por fim, a hemorragia pós-parto é uma emergência obstétrica a tempo dependente. A atuação rápida, sistematizada e baseada em protocolos é essencial para salvar as vidas. E a prevenção, o diagnóstico precoce e o manejo adequado são os pilares fundamentais na redução da mortalidade materna. Aqui são nossas referências. Muito obrigada.